Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais me tiveram para cuidar da minha irmã doente e agora querem que eu cuide do filho dela. Olá a todos. Sou Sally e desde que nasci meu destino estava selado, pelo menos até eu me tornar adulta. Vejam, meus pais Rex e Ailey não se preocupavam comigo de forma alguma, porque eu tinha uma irmã que precisava de toda a atenção e cuidado deles 24 horas por dia. Pode parecer que estou falando de um irmão mais novo, certo? Já que na maioria das vezes são eles que recebem mais amor. Mas no meu caso é um pouco diferente. A pessoa de quem estou falando é minha irmã mais velha, Rachel, e ela é apenas 2 anos mais velha do que eu. Desde que nasceu, Rachel foi uma criança muito fraca e doente. Meus pais tinham que cuidar dela de forma especial, e à medida que os anos passavam, ela melhorava aos poucos, mas não se recuperou completamente até depois de terminar a faculdade. Então ela precisou de muito cuidado por muito tempo. Agora, não estou dizendo que eu estava com ciúmes de que ela recebia atenção por estar doente, porque isso seria horrível. O que estou dizendo é que eu não gostava do fato de que meus pais nunca me mostraram que se importavam comigo. No começo, eu entendia que minha irmã precisava de cuidados especiais deles, mas isso não lhes dava o direito de ignorar completamente minha existência. Para mim, era como se eu estivesse apenas no fundo da família e tivesse nascido para ajudá-los a cuidar da minha irmã. Eu entendia que sempre estavam preocupados com ela, e como eu era saudável, não sentiam a necessidade de se preocupar tanto comigo, mas literalmente nunca me deram amor ou atenção. Sentia que às vezes se esqueciam completamente de mim, pois em algumas ocasiões ficavam surpresos ao me ver em meu próprio quarto. Cresci sem receber amor e me sentindo péssima, e por alguma razão, minha irmã não tornava isso mais fácil. No começo eu não odiava minha irmã, eu a amava. Nunca culpei por nada disso, culpava nossos pais, já que eles precisavam perceber que também tinham uma filha para criar. Mas nunca a olhei com ciúme, ódio ou qualquer emoção negativa. Assim como eles, eu também me preocupava com ela, e por isso nunca dizia não quando meus pais me pediam para cuidar dela. Às vezes, sentia que eles só me viam como uma cuidadora para ela, mas estava tudo bem, porque ela era minha irmã. Ou pelo menos era o que eu acreditava ser nossa relação naquele momento. Quanto mais tempo eu passava com minha irmã, mais percebia que ela não se importava nada comigo. Ela me olhava como se eu fosse sua serva e me fazia fazer tudo. Um dia, inclusive, desabafei com ela, contando como eu me sentia e que ela era a única pessoa que eu considerava minha família, mas ela nem ligou. Ela simplesmente riu de mim e zombou da pouca importância que eu tinha. Não sei se ela odiava o fato de que eu era saudável ou se simplesmente me odiava por outras razões, mas nunca me quis bem e aos poucos, até mesmo meu amor por ela se esgotou. Não sei quanto tempo esperei para que os sentimentos dela em relação a mim mudassem, mas isso nunca aconteceu. À medida que os anos passavam e ela melhorava um pouco, sua atitude para comigo piorava. Ela me tratava completamente como sua serva, fazendo-me fazer tudo o que queria. Quando eu me negava, ela fingia estar ferida ou chorava para que meus pais ficassem zangados comigo. Obviamente, meus pais eram muito protetores com ela, então, toda vez que algo acontecia com ela, eu sempre era castigada. E por causa disso, realmente não tive uma infância, pois passei a maior parte do tempo cuidando dela. Honestamente, se ela tivesse sido gentil comigo e me tratado como uma irmã, eu teria ficado feliz em ajudar, mas o fato de que ela me intimidava e me odiava fazia com que cuidar dela fosse a pior coisa, até mesmo na minha juventude. Quando fui para a faculdade, já tinha desperdiçado meu tempo por causa dela. Quando me tornei adolescente, não via a hora de sair de casa e cortar toda a relação com eles. Eu tinha razão em pensar assim, porque ninguém ali se importava e eu odiava minha vida. Queria ter uma vida diferente. Minha irmã tinha melhorado bastante quando começou a faculdade, e quando eu comecei, ela já não precisava de tanta atenção. Então, pouco antes de terminar a faculdade, tomei uma decisão. Eu ia deixar meu lar e minha família, que haviam tornado minha vida um inferno, e começar uma nova. Eu tinha certeza de que poderia conseguir um bom emprego, e depois que minha irmã sabotou meu relacionamento na época só por diversão, percebi que não podia ficar lá por mais tempo. Alguns meses depois de completar a faculdade, empacotei todas as minhas coisas e me mudei de casa. Não cortei contato com meus pais, disse a eles que havia me mudado. Eles ficaram muito zangados e me deram um ultimato. Ou eu voltava para casa, ou eles me cortavam de suas vidas. Adivinhem qual opção eu escolhi. Então já se passaram alguns anos desde então. Sei que minha irmã se casou com um homem uns 2 anos depois que saí de casa, mas fora isso, não tinha informações de ninguém até 2 semanas atrás, quando meus pais entraram em contato comigo. Alguns meses depois de me mudar para uma nova cidade para começar de novo, conheci Ashley através de alguns amigos em comum. Nos demos bem imediatamente e estamos juntos desde então.
Agora, moramos juntos. Não posso enfatizar o suficiente, mas esses últimos anos foram os mais felizes da minha vida, e amo como é minha vida agora. Há 2 semanas, enquanto trabalhava, recebi uma chamada de um número desconhecido. Quando atendi, descobri que era meu pai. Imediatamente desliguei, porque não queria falar com ele. Eu já sabia que a única razão pela qual ele me ligaria seria para me pedir algo, e eu estava certa. Ele me mandou uma mensagem dizendo que só queria alguns minutos do meu tempo. Eu simplesmente disse que não e o bloqueei. Naquele momento, eu estava completamente segura de que não queria ter nada a ver com minha família. Em seguida, recebi uma mensagem da minha mãe, que começou a me manipular emocionalmente para que eu aceitasse ouvi-los. Eu disse que não estava interessada e que não queria falar com eles de forma alguma. Mesmo quando lhes disse que era muito feliz sem eles e que não precisava que se intrometessem na minha vida, meu pai continuava tentando entrar em contato comigo, mas continuei recusando. Quando contei tudo isso para minha namorada, ela disse que eu estava errada por não ouvi-los. Agora, ela sabe de tudo o que me aconteceu, mas tem um coração muito bondoso. Achei que ela simplesmente estava sendo gentil e lhe disse que eles não mereciam isso. Então, fiquei surpresa quando ela me disse que estava dizendo isso por mim. Ela disse que minha família havia tornado minha vida um inferno e que mesmo depois de todos esses anos, eu ainda sinto uma forte rejeição por eles. Ela queria que eu os enfrentasse, que deixasse tudo isso para trás, que os ouvisse e visse se podia ajudar. Ela me disse que, embora fossem maus pais, ainda eram meus pais e mereciam ao menos 1 minuto do meu tempo. Não estou aqui para debater sobre isso porque ela estava certa, até mesmo eu admito. Eu estava tentando evitar meus pais porque não queria enfrentá-los nem lidar com o que isso me faria sentir. Mas fugir de suas emoções não é a melhor escolha. Ainda estava lutando para tomar a decisão certa, mas depois de mais de 1 semana pensando, finalmente decidi que ela tinha razão. Precisava falar com eles e ver o que estava acontecendo. Nunca tive a intenção de ajudá-los, mas também não havia decidido nada de antemão. Queria ver qual era o problema deles e decidir conforme eu me sentisse. Então, liguei para meu pai. Minha mãe também estava lá. Ela me pediu para nos encontrarmos, mas eu recusei e perguntei o que eles queriam. Ele começou pedindo desculpas por cortar o contato e disse que não se deu conta de como eu havia me sentido todos esses anos. Eu disse para ele parar de me manipular emocionalmente e ir direto ao ponto. Então, ele fez algo que realmente me surpreendeu. Quero dizer, já sabia que era absurdo que depois de tantos anos, eles pensassem que poderiam me pedir ajuda e esperar que eu aceitasse. Mas o que ele disse me deixou atônita. Ele disse que minha irmã precisava da minha ajuda. Assim que ouvi o nome dela, fiquei furiosa. Sem nem mesmo ouvir qual era o problema, eu recusei e disse para eles pararem de tentar me contatar. Senti que cortá-los de imediato era o melhor que eu podia fazer, mas Ashley não concorda. Ela diz que eu deveria tê-los escutado e depois ter dito não, se eu não gostasse do que ouvisse. Já se passaram alguns dias e ela continua me pedindo que lhes dê uma chance e veja o que está acontecendo. Realmente acho que cortá-los de imediato foi uma grande ideia, mas ela não concorda. É por isso que estou aqui para perguntar a vocês quem de nós dois está certo, minha namorada ou eu. Por favor, digam-me o que devo fazer. Atualização 1. Passaram-se 2 semanas desde minha publicação, e quero começar agradecendo a todos que me deram seus conselhos. Não importa o que sugeriram, se tentaram me ajudar, quero que saibam que agradeço, pois no final, isso me ajudou a decidir qual era a melhor maneira de lidar com a minha situação. E sim, finalmente tomei uma decisão. Deixem-me continuar de onde parei. Se lembram, escrevi minha publicação pedindo ajuda porque estava tendo problemas para decidir se deveria ajudar meus pais. Inicialmente concordei em ajudar, mas quando mencionaram que era minha irmã quem precisava de ajuda, imediatamente disse que não e me recusei a falar com eles. Agora, como minha namorada me dizia que eu tinha cometido um erro, comecei a reconsiderar minha decisão. Mas por mais que eu pensasse sobre isso, simplesmente não conseguia me ver ajudando minha irmã. Acho que não preciso explicar o porquê, certo? Quero dizer, ela me atormentou por mais de 18 anos. Nunca quis vê-la novamente, muito menos ajudá-la. Quero deixar algo claro, não odeio meus pais nem mesmo minha irmã. Já não os amo, mas também não os odeio. Se esse fosse o caso, teria respondido aos meus pais quando tentaram entrar em contato comigo pela primeira vez. Sem minha namorada, eu nunca teria aceitado falar com eles. Não importa o que sinto pela minha família, nunca quero que sofram ou estejam com problemas, e normalmente ajudaria se pudesse. Mas pensar em ajudar minha irmã me enfurecia, porque já tinha feito muito por ela ao longo dos anos e ainda assim, ela me tratava como um servo em vez de como irmão. Ela nunca sentiu amor por mim, então obviamente sentia que era inútil ajudá-la. Depois de refletir bastante e ler todas as suas sugestões, percebi várias coisas. A principal foi que eu estava culpando demais tanto minha irmã quanto meus pais.
Nunca percebi, até que um de vocês apontou, que minha irmã também não teve uma infância normal. Ela passou a maior parte da vida doente, então provavelmente estava amargurada com todos e talvez descontasse isso em mim. Nunca considerei como ela se sentia, sempre assumi que ela simplesmente me odiava. Além disso, meus pais fizeram o melhor que puderam, mas erraram comigo. Isso não significava que me odiavam. Não estou dizendo que voltei a amá-los, mas isso me ajudou a perceber que pelo menos eu deveria ouvi-los. Minha namorada também me disse que provavelmente eu me arrependeria se algo acontecesse com minha irmã, sabendo que eu poderia ter ajudado se tivesse tentado. Ela me fez entender que, embora eu não odiasse minha irmã, também não queria que ela fosse miserável, e que não queria infligir a mesma dor que senti. Eu era uma pessoa melhor que todos eles, então ouvir o que tinham a dizer era a melhor opção para mim. Gostei do argumento dela, e como já tinha decidido ouvi-los, disse que ia falar com eles novamente. Então entrei em contato com meus pais, e eles me disseram que viriam para minha cidade em alguns dias para tentar me convencer. Aceitei encontrá-los, mas não fazia ideia do que estavam prestes a me pedir. Honestamente, se soubesse, nem teria me dado ao trabalho de me encontrar com eles. Nos encontramos e pedi que fossem diretos sobre o que queriam que eu fizesse. Então disseram a coisa mais absurda que já ouvi em forma de pedido. Meu pai me disse que minha irmã tinha um filho pequeno, Charlie. Fiquei feliz por ela. Em seguida, explicou que ela acabará de se divorciar e precisava de ajuda para cuidar dele. O marido dela a havia traído e quando ela descobriu, se divorciaram, deixando para ela a custódia do filho. Durante todo esse tempo, me perguntava o que queriam que eu fizesse a respeito. Bem, queriam que eu assumisse a responsabilidade por seu filho e o criasse por ela, porque ela não conseguia fazê-lo. Podem acreditar no que acabaram de ler? Eu nem conseguia entender isso no começo, então pedi para que repetissem. Meu pai disse novamente que queriam que eu ajudasse a criar o filho dela, acolhendo-o em meu lar. Disse a eles que deveriam cuidar dele se minha irmã não pudesse, e eles disseram que não podiam criar outra criança e que eu era o único que poderia fazê-lo. Fiquei tão chocado com isso que simplesmente voltei para casa sem nem dizer que não. Disse apenas que falaria primeiro com minha irmã. Quando contei para minha namorada, ela ficou muito surpresa e no começo nem acreditou. Ela também acha que devo falar com minha irmã primeiro para entender o que realmente está acontecendo. Obviamente não vou acolher a criança, mas quero conversar com ela pelo menos uma vez. Atualização 2. Passou-se mais de um mês desde minha última atualização, e muitas coisas aconteceram. Por alguma razão desconhecida, a vida continua me lançando surpresas, e neste último mês, aprendi coisas ainda mais impactantes. Deixem-me explicar o que aconteceu. Como mencionei na última atualização, finalmente falei com minha irmã, mas as coisas que ela disse não faziam sentido. Perguntei por que estava me pedindo para criar seu filho, e ela disse que não podia cuidar dele sozinha e precisava da minha ajuda. Perguntei por que eu. Ela respondeu que porque eu sou parte da família e confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa. Então, lembrei-a de que ela não me tratava como família antes. Ela admitiu que foi uma idiota e estava sempre zangada naquela época, e afirmou que havia crescido muito desde então. Até se desculpou por seus erros passados e disse que realmente precisava da minha ajuda. Quando perguntei por que nossos pais não podiam ajudá-la, ela disse que não queria incomodá-los com isso e insistiu que eles não poderiam criar seu filho como eu faria. Prometeu pagar o máximo que pudesse para o cuidado dele, mas me pediu que eu também contribuísse. Inclusive, ofereceu-me ficar com ela para cuidar do filho, mas como eu tinha uma noiva, achou que seria melhor que eu levasse o filho dela completamente. Nesse ponto, perguntei por que ela não tinha problema em se afastar do próprio filho. Ela afirmou que só queria o melhor para ele. Então sugeriu o que parecia o mais lógico. Se ela não podia ou não queria criar seu filho, deveria entregá-lo ao ex-marido Nate, especialmente porque ele ainda era o pai. Essa sugestão a enfureceu. Ela disse que isso não era uma opção e insistiu que o ex-marido era uma pessoa horrível, até me advertindo para nunca tentar contato com ele e, se ele tentasse se comunicar comigo para eu fugir. Esse comportamento parece estranho para mais alguém? Porque para mim parecia muito estranho. A maneira como ela falava do ex-marido e agia me fez pensar que algo não estava bem. Ela também mencionou que eu não teria que cuidar de seu filho por muito tempo, pois tinha um plano. Tudo isso me parecia muito esquisito. Depois que terminamos de falar, comecei a procurar o contato do ex-marido dela. Uma semana depois encontrei. Nate me disse que estaria na minha cidade em aproximadamente uma semana. Aparentemente, ele não fazia ideia de que eu estava bem aqui. A forma como minha irmã e meus pais haviam falado de mim o levou a acreditar que eu estava morto ou na prisão. Isso já foi chocante por si só. Então, perguntei o que realmente estava acontecendo entre ele e minha irmã, e o que ele contou foi ainda mais surpreendente.
Ele disse que havia descoberto que minha irmã o estava usando pelo dinheiro e que ela não se importava nem com ele nem com o filho. Quando tentou se divorciar dela, ela usou provas falsas para parecer que ele era o culpado e ficou com a custódia do menino. Ele estava pagando uma pensão alimentícia pequena, mas uma grande pensão para o filho, que estava financiando o estilo de vida dela. Segundo Nate, ela nem mesmo estava interessada em criar o filho, apenas o usava para chantageá-lo e tirar mais dinheiro dele. Inclusive, disse que ela ameaçava maltratar o menino se ele não pagasse. Ela exigia uma fortuna para devolver a custódia do filho para ele. No começo isso me parecia inacreditável, mas depois, lembrei-me de como era minha irmã e que provavelmente ela não havia mudado em nada, só havia ficado muito boa em mentir. Estava claro que estava explorando a situação. Nate me disse que estava em uma situação muito difícil porque ela havia manipulado tudo a seu favor, e ele realmente queria recuperar o filho. Foi então que as coisas tomaram um rumo inesperado. Embora eu facilmente pudesse ter me afastado de toda essa confusão, tomei uma decisão. Disse a Nate que iria ajudá-lo a recuperar o filho. Se você se pergunta o porquê, é porque acredito que essa criança merece uma infância boa e ser criado por alguém que realmente o ame. Não sei o que vai acontecer agora, mas estou comprometido em fazer o que puder para ajudar. Tem sido uma jornada louca, mas acho que isso é o certo. Atualização 3. Passaram-se alguns meses e desta vez tem uma boa atualização. Vou direto ao ponto, não é muito longa. Uma semana depois da minha última atualização, disse à minha irmã que se ela respondesse às minhas perguntas com a verdade, eu cuidaria do filho dela. Inclusive, disse que não precisaria de nenhum dinheiro da parte dela e que cuidaria dele completamente. Obviamente, isso a interessou muito. Tivemos uma conversa e gravei tudo. Perguntei por que ela queria que eu cuidasse de seu filho, e desta vez ela me disse a verdade. Não sobra a parte de que estava tentando chantagear o ex-marido por uma fortuna usando o menino, mas a verdadeira razão. Admitiu sem rodeios que não queria criar um filho. Disse que não era boa sendo mãe e que odiava a responsabilidade. Afirmou que não era capaz de criar crianças e que não gostava disso. Para deixar mais claro, chegou a dizer que não gostava de criar o próprio filho. Isso já era mais do que suficiente, mas continuou falando, admitindo ser uma mãe incompetente e que realmente odiava ser mãe. Depois de meia hora de conversa, eu já tinha mais do que suficiente para colocá-la em problemas. Peguei a gravação e a entreguei a Nate, seu ex-marido, e ele não podia acreditar em tudo que ela havia feito. Eu disse que não queria que o filho dele tivesse a infância que eu tive, e ele me agradeceu. Então começou o processo para recuperar o filho. Depois de 2 meses de idas e vindas no tribunal, Nick ganhou facilmente a batalha pela custódia e obteve a guarda total do filho. Obviamente minha irmã ficou devastada e surpresa com minha traição. Estava zangada e tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas continuei ignorando. No começo meus pais a apoiaram, porque ela lhes disse que eu havia inventado provas falsas, mas, quando descobriram a dura realidade de que ela não queria criar o filho e só buscava dinheiro, não puderam acreditar. Ela também havia mentido para eles. Quando souberam que tudo se tratava de dinheiro, a expulsaram da casa onde a haviam deixado morar e cortaram o apoio financeiro. Como perdeu a custódia do filho, também perdeu a pensão e o auxílio alimentício. Isso significava que não tinha nenhuma fonte de renda, e pela primeira vez na vida, provavelmente está procurando um emprego. A última vez que soube dela, ela se mudou para a casa de uma amiga, mas logo foi expulsa quando descobriram que ela só queria mandar na amiga. Semana passada, minha irmã me mandou uma mensagem pedindo dinheiro, mas simplesmente a ignorei. Minha namorada não está muito feliz que tudo isso deixou minha irmã miserável, mas, sinceramente, foi por culpa dela mesma, então não me sinto mal por isso. Atualização 4. Esta é uma atualização difícil para mim, mas necessária, assim como foi necessário o que tive que fazer. Mas não vamos nos adiantar, há muito o que contar. Algumas semanas atrás, descobri algo que me abalou profundamente. Minha irmã estava em contato com minha namorada pelas redes sociais, agora ex-namorada. O pior não foi só descobrir que elas haviam conversado, mas o fato de que estavam em contato há um bom tempo pelas minhas costas, planejando coisas das quais eu nem remotamente tinha consciência. Quando descobri isso, não podia acreditar. Era algo que eu nem mesmo suspeitava. Tive que revisar toda a conversa desde o início. Isso me levou bastante tempo, mas eu precisava copiar tudo para ler com calma, porque sabia que algo ruim poderia estar por trás dessas mensagens. E eu não estava errado. Quando terminei de ler tudo, encontrei coisas que realmente me deixaram surpreso e enfurecido. Tudo começou de forma casual. Minha ex, que já sabia sobre a existência da minha irmã e algo sobre nossa história no começo, respondia de forma curta e reservada. Ela não tinha uma boa opinião sobre minha irmã, pelo menos era o que eu pensava. No entanto, aos poucos, a conversa foi mudando de tom.
Minha irmã começou a me pintar como alguém ciumento dela, como se eu sempre tivesse estado ressentido por sua doença e não fosse capaz de aceitar isso. Depois passou a falar sobre seu filho e comentou que estava procurando para que eu cuidasse dele. O incrível foi a reação da minha ex-namorada. Em vez de ser objetiva ou manter certa distância, ela achou que era uma boa ideia eu criar o filho da minha irmã. O mais chocante foi ler que, em algum momento, minha ex disse que também queria um filho, mesmo que nunca tivéssemos falado sobre isso seriamente. Para esclarecer, íamos nos casar, mas nunca havíamos tido uma conversa sólida sobre ter filhos. Não é que eu não os quisesse, só acreditava que éramos jovens e que havia muitas coisas para resolver antes de tomar essa decisão. Mas, segundo essas mensagens, parecia que minha ex tinha outra ideia em mente. A conversa entre minha irmã e minha ex foi ficando mais sombria com o tempo. Nos mensagens, elas praticamente elaboraram um plano. Minha irmã convenceria meus pais de que eu deveria cuidar do filho dela, enquanto minha ex-namorada faria o possível para me manipular para que eu aceitasse. O fato de que ambas se unissem com esse propósito foi o que realmente me desorientou. O que já sabem é que eu não aceitei essa responsabilidade e, de fato, terminei ajudando o ex-marido da minha irmã a ganhar a custódia do filho dela, enquanto minha irmã tentava viver da pensão alimentícia e seguir com sua vida despreocupada. O que não sabiam é que, depois de tudo isso, minha ex continuava irritada comigo, insistindo que eu não era um bom irmão e que duvidava se eu seria um bom marido ou pai no futuro, tudo porque não aceitei assumir o filho da minha irmã. Foi nesse período de frieza entre nós que descobri essas mensagens. Finalmente decidi confrontá-la. Um dia, depois de voltar do trabalho, ela lançou um desses comentários passivo-agressivos que já eram habituais naquele momento. Passei a tarde inteira lendo os chats, então não tinha paciência para suportar seus comentários ofensivos. Ela disse algo como: minhas amigas estão se casando e formando famílias enquanto você nem mesmo pode cuidar do filho da sua irmã porque é imaturo. E então ela soltou a bomba: se você está me fazendo perder tempo, ao menos deveria me deixar livre para encontrar um homem que realmente haja como tal. Esse foi o momento. Levantei-me e, com toda a calma que consegui reunir, respondi que se era isso que ela queria, então assim seria. Fui para o quarto e comecei a arrumar algumas das minhas coisas. Enquanto fazia isso, mostrei a ela as mensagens que tinha no meu telefone, as conversas entre ela e minha irmã. Naquele instante, sua atitude mudou completamente. Ela me pediu para parar, disse que o que havia dito era apenas para me pressionar a formar uma família com ela, que não era sério. Mas já era tarde, eu não queria ouvir mais desculpas. Terminei de arrumar minhas coisas e fui embora. Enquanto dirigia para a casa de um amigo, recebi algumas mensagens dela, dizendo que só estava tentando fazer com que dessemos o próximo passo e que havia manipulado a situação para formarmos uma família. Não respondi, simplesmente a bloqueei. Agora já tenho meu próprio apartamento, e é aqui que finalmente me sentei para escrever esta atualização. Quanto aos meus pais, minha irmã e minha ex, cortei todo o contato com eles. Não quero mais saber deles nem de suas manipulações. Tudo ao meu redor havia se tornado tóxico, e a melhor coisa que fiz foi me afastar para encontrar um pouco de paz. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu pai estava tão focado em se tornar o pai perfeito para minhas meias-irmãs que me deixou em outro estado. Olá a todos! Estou passando por um dilema que me trouxe um trauma, então preciso de conselhos para ouvir a opinião e perspectiva de todos. Tenho 15 anos, sou menina, e venho morando com meu pai há 3 anos. Infelizmente, minha mãe pediu o divórcio há 3 anos e meio, e nunca recebi uma explicação sobre o motivo de minha mãe ter decidido se divorciar do meu pai e romper nossa família. Mas a única condição do meu pai era que ele teria a guarda exclusiva de mim, e minha mãe, surpreendentemente, concordou. Não guardo ressentimentos em relação à minha mãe, apesar de não vê-la há mais de 3 anos. Conversamos de vez em quando, mas não é o relacionamento típico de mãe e filha. No entanto, meu pai sempre tem algo negativo para dizer sobre minha mãe sempre. Ele sempre a critica e adora compará-la com minha madrasta, Jenna. Não demorou muito para meu pai encontrar alguém novo, sabe como é? Ele e Jenna namoraram por cerca de 3 meses e depois se casaram 1 mês depois. Ninguém entendia por que meu pai estava com tanta pressa de se casar, já que ele acabava de sair de um casamento de longa data. Ele chegou a afirmar que se apaixonou por Jenna à primeira vista e adorava o tipo de mãe que ela era com sua filha, Joanne e Jenny. Sei que sou a última pessoa que deveria julgar ou comentar, porque não sou mãe e sou apenas uma adolescente, mas, sinceramente, Jenna não era exatamente a mãe do ano. Ela mal passava tempo com minhas meias-irmãs e passava o fim de semana fazendo compras e se cuidando. Ela deixou bem claro para mim que eu não deveria esperar que ela assumisse o papel de mãe na minha vida, e eu estava 100% de acordo com isso.
O que me incomodava era como meu pai havia mudado. Nós costumávamos ser tão próximos e fazíamos tudo juntos, mas agora ele gastava todo o seu tempo e dinheiro nas minhas meias-irmãs. Ele mal tinha tempo para mim, e sua desculpa era sempre que Joanne e Jane cresceram sem pai e que ele estava tentando preencher essa lacuna. Meu pai estava me negligenciando, e honestamente isso era realmente doloroso, porque não havia ninguém com quem eu pudesse conversar ou a quem recorrer. Eu costumava ter um relacionamento próximo com minha avó, Helena, mas depois que meu pai se casou com Jenna, tudo mudou, e não a vejo nem falo com ela desde então. Temos uma a outra no Facebook, mas mal conversamos. Meu aniversário de 16 anos estava chegando, e eu não estava animada. Eu estava ocupada fazendo minha lição de casa quando meu pai veio me dizer que o jantar estava pronto. Eu disse a ele que não estava com fome, porque sabia que Jenna provavelmente tinha preparado uma refeição com carne, mesmo sabendo que eu era vegetariana. Ela nunca tentou me acomodar, então sempre acabei preparando minhas próprias refeições, o que não me incomodava, mas seria bom se ela pelo menos tentasse. Meu pai então disse que Jenna passou a tarde toda preparando o jantar e que ele gostaria que eu mostrasse um pouco de gratidão. Isso levou a uma discussão, porque tive que lembrar meu pai que eu era vegetariana. Ele disse que eu estava sendo apenas difícil e que ser vegetariana era apenas uma fase. Eu mencionei o quanto ele vinha sendo negligente. Sou vegetariana há 5 anos, e Jenna sabia disso muito bem. Pedi ao meu pai que saísse, e ele respondeu dizendo que eu era difícil, igual a minha mãe. Essas palavras realmente machucaram. Meu pai percebeu como minha expressão mudou completamente depois que ele disse aquilo e tentou se desculpar, mas eu disse a ele que não queria suas desculpas. Ele acabou me deixando sozinha, e eu continuei com meu trabalho. Nos dias seguintes, percebi que meu pai estava tentando se desculpar pelo que disse. Ele estava sendo mais atencioso e tentava passar mais tempo comigo, o que eu apreciava. Eu raramente recebia a atenção do meu pai, então aproveitei ao máximo essa nova atenção. Na semana do meu aniversário, fiquei chocada ao ver meu pai me esperando fora da escola. Perguntei o que ele estava fazendo ali, e ele disse que me levaria para tomar um sorvete. A criança em mim ficou super animada, porque esse era um dos nossos antigos costumes. Ele me levou ao nosso lugar favorito e pedimos nossos sabores preferidos. Enquanto comíamos sorvete, começamos a relembrar os bons e velhos tempos. Meu pai então me surpreendeu com uma viagem de fim de semana. Ele me disse que viajaríamos para Seattle no meu aniversário. Eu fiquei tão animada porque Seattle era uma das minhas cidades favoritas. Ele disse que já havia planejado tudo e que seríamos só nós dois, o que me deixou ainda mais feliz. Eu, honestamente, não vi a hora. Não me lembrava da última vez em que fiz uma viagem só com meu pai. A semana passou rapidamente e finalmente era sexta-feira. Meu aniversário seria no dia seguinte. Meu pai ligou para a escola para avisar que eu estaria ausente. Enquanto eu me preparava, percebi que minhas meias-irmãs também estavam se arrumando. Quando terminei, meu pai entrou no meu quarto para pegar minha mala, e foi aí que ele me deu a notícia triste. Meu coração realmente se partiu em 1000 pedaços. Meu pai me disse que nossa viagem para nos aproximarmos agora seria uma viagem em família. Ele explicou que minha madrasta queria que todos nós celebrássemos meu aniversário de 16 anos juntos, já que era um evento marcante. Eu não pedi para celebrarmos como uma família depois que ele e eu fossemos viajar. Ele disse que todos já estavam prontos para ir e que não seria justo pedir que ficassem para trás. Então todos fomos para Seattle. Eu estava irritada durante toda a viagem. Meu pai tentou fazer pequenas conversas comigo, mas eu ignorei, fingindo que estava ouvindo música com meus fones de ouvido. Não pude deixar de ouvir minhas meias-irmãs falando sobre como todas as amigas delas ficariam com inveja por estarem em Seattle no fim de semana. Chegamos ao nosso Airbnb e nos acomodamos, e enquanto eu estava mexendo no meu celular, meu pai entrou no meu quarto e disse que íamos buscar alguns hambúrgueres para o jantar. Perdi imediatamente o apetite, pois antes meu pai e eu havíamos combinado de conhecer alguns restaurantes vegetarianos famosos. Comecei a reclamar, obviamente, e ele me disse para parar de agir como uma criança mimada e que ele não deixaria meu mau humor estragar a viagem. Trocamos algumas discussões mais acaloradas, e ele saiu furioso, gritando que eu deveria pedir meu jantar no Uber Eats com seu cartão de crédito, e foi exatamente o que fiz. Agora, é aqui que estou me sentindo realmente mal. É por isso que estou recorrendo à internet para obter uma visão sobre toda a situação. Na opinião de vocês, eu tenho o direito de estar irritada com meu pai? Quero dizer, ele nunca discutiu comigo sobre levar minha madrasta e minhas irmãs. Começo a me perguntar e questionar se meu pai realmente ainda me quer por perto. O que vocês acham? Atualização 1. Oi pessoal, sou eu de novo, então vamos lá. Finalmente era meu aniversário, mas honestamente eu queria que nunca tivéssemos feito essa viagem idiota, porque aprendi que nem sempre podemos contar com as pessoas em quem deveríamos confiar.
Depois daquela discussão acalorada entre mim e meu pai, o resto da viagem ficou muito amarga. Eu só queria que a viagem acabasse, porque não era assim que imaginei o fim de semana do meu aniversário. Enquanto preparava meu café da manhã, vi que recebi uma mensagem de aniversário da minha mãe. Ela sempre me manda uma mensagem de aniversário, mas nunca soube como responder, já que essas eram as únicas mensagens que eu recebia dela. Meu pai me desejou um feliz aniversário e perguntou o que eu queria fazer durante o dia. Eu disse a ele que queria visitar o aquário. Jenny fez uma careta e disse que aquários eram chatos, mas eu a ignorei e mostrei ao meu pai qual eu queria visitar. Eu me arrependi de ter escolhido o aquário, pois não consegui aproveitá-lo. Minhas meias-irmãs ficaram reclamando o tempo todo em que estávamos lá, sempre perguntando quando íamos ao shopping. Em determinado momento fiquei tão irritada que explodi. Quero dizer, elas estavam estragando meu dia com aquelas vozes irritantes e lamurientas. Minha madrasta então me repreendeu e pediu que eu não agisse como uma mimada. Eu podia perceber que minhas meias-irmãs também estavam irritando meu pai, mas ele fingia estar feliz, o que eu já estava acostumada. Ele quase nunca repreendia minhas meias-irmãs e sempre tomava ao lado delas sempre que discutíamos. Elas acabaram indo conferir a loja de presentes enquanto eu continuei a visita ao aquário. Eu nunca consegui fazer nada que eu queria, pois minhas meias-irmãs sempre passavam por cima de mim. Tirei muitas fotos e até comprei uma pulseira legal. Quando as encontrei na loja de presentes, elas já tinham comprado metade da loja. Minha madrasta perguntou por que demorei tanto e obviamente eu a ignorei. Ela tentou fazer meu pai me repreender, mas ele mudou de assunto sugerindo que fossemos ao shopping. Minhas meias-irmãs ficaram eufóricas quando chegamos ao shopping e imediatamente correram para uma loja de roupas cara. Eu perguntei ao meu pai se poderia dar uma olhada ao redor, mas como de costume, ele não estava prestando atenção em mim, então eu apenas fui embora. Enquanto eu passeava, recebi uma mensagem da minha avó, também me desejando feliz aniversário. Por mais que eu apreciasse a mensagem, ainda doía o fato de não estarmos mais próximas. Também vi que meu pai estava postando bastante no Facebook, como sempre. Ele postava sobre como estava orgulhoso de si mesmo, por me criar sozinho nos últimos 3 anos. A paternidade significava tudo para o meu pai, e ele sentia que merecia ser elogiado por isso. Eu me cansei de andar e tentei procurar meu pai e minha família. Não consegui encontrá-los e comecei a me sentir ansiosa. Liguei para o meu pai, mas ele não atendeu. Depois, liguei para minha madrasta e minhas irmãs, mas elas também não atenderam. Tentei meu pai novamente, mas o telefone dele acabou indo direto para a caixa postal. Comecei a entrar em pânico e senti as lágrimas começando a rolar nos meus olhos. Já fazia 1 hora que eu estava procurando por eles e ainda estava tentando encontrar meu pai, mas não conseguia evitar o pânico. É por isso que estou escrevendo aqui, pessoal. Honestamente, não sei mais o que fazer para me acalmar. Devo continuar procurando por eles? Atualização 2. Oi pessoal, já se passou 1 semana e que semana foi essa? Nunca pensei que passaria por algo tão traumático em toda a minha vida. Depois de passar exatamente 2 longas horas procurando por meu pai, vi no Snapchat da Joanne que eles estavam voltando para casa. Uau, meu corpo congelou na hora, e eu desabei em lágrimas bem ali no meio do shopping. Não conseguia acreditar que meu pai me havia deixado. Eu estava completamente confusa, porque como alguém pode deixar o próprio filho? Felizmente um segurança me ajudou, e como meu pai não atendia minhas ligações, não tive escolha a não ser ligar para minha mãe. Primeiro, enviei uma mensagem perguntando se poderia ligar, e ela me ligou de volta imediatamente. Quando expliquei tudo, ela ficou furiosa e começou a xingar meu pai. Ela disse que reservaria um voo e me levaria até ela. Então, as próximas 24 horas foram, obviamente, caóticas, como você pode imaginar. Tive que passar a noite sozinha em outro Airbnb. Meu pai tinha deixado todas as minhas coisas no Airbnb em que estávamos hospedados, e meu coração estava doendo. Peguei o primeiro voo de volta e percebi que estava voando para casa. Fiquei um pouco confusa, pois minha mãe tinha dito que eu ficaria com ela, mas tudo ficou claro quando desembarquei. Acontece que após o divórcio, minha mãe nunca deixou nossa cidade natal. Ela explicou que meu pai estava me mantendo longe dela. Ela disse que queria que a guarda fosse dividida 50 e 50, mas meu pai discordou e disse que cuidaria de mim enquanto ela resolvia sua vida, apenas para depois solicitar a guarda exclusiva e fazer parecer, para o tribunal, que ela era uma mãe irresponsável. Fiquei chocada, não podia acreditar que meu pai era o motivo principal pelo qual eu não tinha relacionamento com minha mãe. Ele fez parecer que minha mãe nunca me quis. Foi um alívio saber que minha mãe nunca me abandonou, como meu pai me fez acreditar. No começo minha mãe queria confrontar meu pai, mas eu pedi a ela que não o fizesse. Ela concordou, mas disse que não deixaria isso passar em branco e que estava na hora de lutar pela guarda.
Ela então me disse que eu poderia ficar com ela o tempo que quisesse, o que obviamente agradeci, pois não queria voltar para o meu pai. Então, alguns dias depois, esbarrei nas minhas meias-irmãs, que ficaram obviamente muito confusas ao me ver na escola. Eu as ignorei completamente e continuei meu dia. Quando voltei para a casa da minha mãe, fui checar meu celular e vi mais de 10 chamadas perdidas, todas do meu pai. Fiquei tentada a ligar de volta, mas resisti. Vou fazer meu pai pagar por tudo que ele me fez passar e o que fez a minha mãe nos últimos 3 anos. Não vou deixá-lo escapar impune por me maltratar e me afastar da minha mãe. Vou garantir que ele sofra as consequências de suas ações. O que vocês fariam no meu lugar? Estou errada por decidir acreditar na minha mãe, sem nem saber se ela está dizendo a verdade? Atualização 3. Algumas semanas se passaram, e minha vida tem sido uma verdadeira montanha-russa. Meus sentimentos têm oscilado entre altos e baixos extremos, e sinceramente estou apenas esperando pelo melhor. Tudo tem corrido bem entre mim e minha mãe, estamos nos conhecendo e tem sido incrível. Eu sempre fui apegada ao meu pai, então quase nunca passava tempo com minha mãe enquanto ela ainda estava por perto, mas agora desejo que tivesse passado mais tempo com ela. Inclusive, conheci o namorado dela, o Drake. Ele é um cara legal. Estava indo ver minha avó, a quem finalmente confrontei, e ela me pediu para nos encontrarmos pessoalmente, para que pudesse explicar suas ações. Nos encontramos em um café pequeno, e ela me deu o maior abraço. Ela me disse o quanto sentiu minha falta e como eu tinha crescido. A quantidade de carinho que ela me deu foi surpreendente, considerando todos os comentários ruins que meu pai sempre fazia sobre ela. Bem, minha avó acabou revelando toda a verdade, e aquele encontro me mostrou o quanto meu pai era mentiroso. Ela explicou que nunca quis cortar contato comigo, mas não conseguia suportar minha madrasta e as filhas dela. Sentia que elas eram interesseiras e oportunistas, algo que meu pai claramente não conseguia ver. Minha avó também mencionou que Jenna havia trabalhado como assistente pessoal do meu pai, algo que eu nunca soube, e tudo fez sentido. Ela contou que quando mencionou que a família não gostava da Jenna, meu pai simplesmente cortou contato com eles, embora ainda mantivesse alguns no Facebook. Isso foi um alívio de ouvir, pois meu pai fez parecer que era minha culpa ele não ver mais a família. Ele culpava minha mãe e eu por tudo e sempre me lembrava de que a razão de a família dele não me querer por perto era por causa da minha mãe. Quando contei isso para minha mãe, ela revelou que o motivo pelo qual pediu o divórcio foi a obsessão do meu pai em impressionar a família. Ele a colocava em situações desconfortáveis e comprometedoras só para ganhar a aprovação deles. Ela ainda explicou que o motivo de meu pai ter pedido a guarda exclusiva foi para parecer o pai perfeito para a família, em vez de tentar criar um relacionamento saudável de coparentalidade. Isso partiu meu coração, porque tudo isso poderia ter sido evitado. Mas agora tudo faz sentido, até explica porque meu pai estava tão obcecado em ser o pai perfeito para minhas meias-irmãs. Ele queria parecer um herói por cuidar de crianças que não tinham pai. Eu sempre soube que a reputação do meu pai significava muito para ele, mas não imaginava que fosse a esse ponto. Então minha mãe, minha avó e eu planejamos um pouco de vingança. Íamos expor meu pai pelo monstro que ele realmente era, destruindo a única coisa que ele realmente amava, sua reputação. Vocês acham que estou levando esse plano de retaliação longe demais? Devo simplesmente deixar para lá e continuar vivendo com minha mãe? Eu sinto que ele precisa provar do próprio veneno, mas quero saber o que vocês acham. Atualização 4. 2 longas semanas se passaram desde que encontrei minha avó, e finalmente comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Estou morando com minha mãe há mais de um mês, e como meu pai não sabia onde ela vivia, ele não tinha como me encontrar. Minha mãe, Drake e eu estávamos a caminho da casa da minha avó, onde ela estava organizando um churrasco para toda a família. Isso incluía meu pai e sua nova família. Tudo fazia parte do plano, e meu pai não fazia ideia de que estaríamos lá. Quando chegamos, encontramos todos do lado de fora. Minha avó acenou para nós, e o rosto do meu pai ficou pálido como um fantasma. Ele estava se gabando de como era um pai incrível para alguns membros da família e então, descobri que ele havia dito a todos que eu estava doente com gripe e que por isso, não podia acompanhá-los ao evento. Minha avó perguntou diretamente ao meu pai por que ele estava mentindo. Ele não conseguiu dizer uma palavra, então eu falei por ele. Esposei-o e disse a todos que ele não era nada além de um mentiroso e que havia me abandonado. Minha madrasta interveio imediatamente, me chamou de mentirosa e disse que eu estava com minha mãe porque tinha fugido de casa. Minha mãe então pegou o telefone e mostrou as mensagens do dia do incidente. Um dos primos do meu pai, Gaston, chocado, perguntou a ele como ele poderia ter feito aquilo, deixado-me em outro estado. Minha avó balançou a cabeça em desaprovação e disse ao meu pai que estava cansada daquilo e desgostosa com suas ações. Meu pai tentou se explicar, mas ninguém quis ouvir. Minha tia-avó olhou para ele e disse que ele era uma vergonha para a família.
Isso fez minha madrasta perder a paciência, e ela arrancou o telefone da mão da minha mãe, jogando no chão, despedaçando-o. Ela começou a nos xingar, chamando-me inclusive de filha sem pai, o que fez minha mãe se irritar e dar um tapa nela. Minha mãe então perguntou ao meu pai por que ele não estava me defendendo. Em vez disso, meu pai confessou que o motivo pelo qual me deixou no shopping foi porque minha madrasta tinha começado uma briga com ele sobre mim, ameaçando deixá-lo e que ele não podia se dar ao luxo de se divorciar novamente, já que já sentia vergonha do divórcio com minha mãe. Minha avó não caiu na tentativa de manipulação dele. Ela disse que o havia alertado sobre minha madrasta, mas ele não quis ouvir. Todos agora olhavam para meu pai com decepção no rosto, e dava para ver que ele não aguentava. Ele começou a me culpar por tudo, acusando-me falsamente de ser apenas uma adolescente rebelde. Minha mãe não aguentou mais as mentiras dele e soltou a bomba final. Ela tinha solicitado a guarda exclusiva. Minha madrasta vibrou de alegria, mas meu pai caiu de joelhos, implorando para que minha mãe não me levasse dele. Ele sabia que se ela me tirasse, sua reputação de pai perfeito seria destruída. Então ele se levantou e começou a gritar com minha madrasta, culpando-a por arruinar seu relacionamento e sua família, e que se não fosse por ela, ele ainda estaria próximo deles. Quando ela estava prestes a se defender, meu pai simplesmente saiu furioso. Ela ficou parada por alguns momentos, tentou ir atrás dele, mas quando o alcançou, ele já tinha saído de carro. Eu exagerei? Tudo o que fiz foi expor as mentiras do meu pai. Não mente sobre suas ações, certo? Atualização final. Alguns meses se passaram desde aquele churrasco de retaliação familiar, e sabe, muita coisa aconteceu desde então, e levei um tempo para me acostumar com tudo. Estava aos poucos me ajustando a tudo e realmente me sentia mais em paz com tudo o que aconteceu. Agora estou oficialmente morando com minha mãe em tempo integral. Ela decidiu que seria melhor resolver tudo no tribunal, e isso realmente funcionou a favor dela. Assim que o juiz soube que meu pai havia me abandonado no shopping, ela concedeu à minha mãe a guarda principal. Ainda estamos nos conhecendo, e é bom estar em um lar sem toxicidade. Drake até tem sido um ótimo padrasto, e sou grata por minha mãe ter encontrado alguém que a coloca em primeiro lugar. Também estou super animada, pois vou ser irmã mais velha em breve. Minha mãe e Drake estão esperando minha irmãzinha. Por outro lado, meu pai está passando por um divórcio amargo com Jenna. Ela está tentando colocar as mãos em metade do patrimônio dele e aparentemente está acumulando honorários advocatícios. Tenho que admitir que meu pai foi esperto por casar-se com ela em separação de bens, o que significa que ela não tinha direito a nada, mas como ela largou o emprego e se tornou dona de casa, ela tinha certo direito a algo. Mas aqui está o detalhe, meu pai andou dizendo a todos que estavam se divorciando porque ela o traiu. Era mentira. Jenna tinha muitas falhas, mas não era infiel. Acredito que ele começou esse boato só para salvar sua reputação, porque estava envergonhado de ter outro divórcio em menos de 5 anos. Infelizmente, nenhum dos familiares dele quer mais nada com ele, por conta de como ele me tratou enquanto estava casado com Jenna. Eles disseram que eventualmente vão perdoá-lo, mas por enquanto, ele não é nem mesmo permitido nos eventos familiares. E vocês, o que acham de tudo isso? Enfim, é isso. Até mais! Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.